Fala meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E galera, hoje eu vou contar aqui para vocês, falar sobre, você já deve ter visto aí obviamente no nosso título, sobre se vale a pena ou não ser um nômade digital aí no ano de 2025, se tem como ser um nômade digital nesse ano aí, não só nesse ano, mas como nos próximos que virão, né? Se essa é o seu intuito, né? De viajar aí pelo mundo todo e também poder trabalhar ao mesmo tempo, conhecer lugares diferentes. Esse vídeo aqui é para você, tá? Você tá nessa dúvida aí, como é que funciona o home office, trabalhando para fora do Brasil e tudo mais. E tudo isso eu vou clarificar aqui para vocês com base na minha experiência, tá, galera? E assim, eu não vou botar vinheta, nada nisso aqui, vou direto ao assunto. Só uma coisa, galera, se você tá aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like. Ajuda muito aí o canal, já chegamos aos 1.000 inscritos aí, estamos com 1.060 inscritos e vamos subindo, tá? Bom, sem mais delongas aí, galera, para quem não sabe, você já deve ter me acompanhado lá no Instagram, caso você não esteja me acompanhando lá, vai lá e me segue. Nesses últimos dias eu estive viajando aí para a Europa, eu fiz uma Eurotrip sozinho e levei o meu trabalho junto, levei meus notebooks aí, tudo na mala para poder trabalhar também. E mais, galera, não só isso, para poder provar mais uma vez para todo mundo como que é, se é possível ou não trabalhar de lugares diferentes, em momentos diferentes. Eu vou trazer aqui também para vocês as dificuldades, tá? Bom, para quem não sabe, eu trabalho para empresas de fora, eu tenho 2 contratos aí que eu gerencio, então eu trabalho para empresas dos Estados Unidos, com horas dos Estados Unidos. E como vocês já devem ter imaginado, são 5 horas de diferença para a Europa do Brasil e 6 horas de diferença dos Estados Unidos para a Europa. E da empresa que eu trabalho, uma das duas dos meus contratos, uma está no Central Time, ou seja, são quase 6 horas, 7 horas são 7 horas de diferença entre a Central Time e a Europa. Ou seja, eu começava a trabalhar lá todos os dias às 3 da tarde, galera. Todos os dias 3 da tarde seriam mais ou menos 10 horas da manhã aí nos Estados Unidos. Então, as minhas calls começavam sempre às 10 da manhã. E como que eu fiz, galera? Bom, primeiro eu peguei vários Airbnbs aí, que todos eles teoricamente tinham que ter Wi-Fi, né? Esse seria o primeiro passo aí. E como que eu estruturava nisso, né? Eu queria conhecer o lugar, mas eu também queria trabalhar. Para quem não sabe, contractor, né? A pessoa que é um cara que é contratado, um cara que é PJ, ele não tem a capacidade de ganhar dinheiro quando ele não está trabalhando. Ou seja, eu posso cumprir as 8 horas no dia, não preciso estar efetivamente codando, porém eu preciso estar de plantão para, caso alguma emergência venha acontecer, eu esteja lá disponível para resolver essa emergência. E isso é muito comum nas empresas americanas aí, tipo, a galera tem muitos contractors e para eles é muito mais barato. Eu já falei isso lá nos outros vídeos, mas enfim. Cara, o que que vale a pena ou não ser um nômade digital? Que é a questão aí que circula, né, nas minhas redes aí, a galera perguntando se vale a pena estar na Europa e vale a pena, tipo, trabalhar para outros lugares. E a resposta é depende, cara. Depende de você, na verdade. Porque possível sempre é, cara. Em todos os lugares que eu estive, teve lugares que eu não tinha Wi-Fi. Então, assim, como que eu fazia? Eu roteava dados do meu celular, comprava dados ali e ficava roteando do meu celular para os notebooks, fazia as calls. Sempre é possível, galera. Do jeito que existem as coisas hoje, não há uma impossibilidade em você fazer isso. Tenho amigos que inclusive trabalham dentro de barcos. Eles são viciados em barcos, compraram um fucking barco com uma Starlink e trabalham do fucking barco. Imagina como é que deve ser essa porra, né? Balançando ali o seu VS Code ali, o seu Visual Studio e cara, eu não consigo. Aí é um nível muito mais assim acima do que eu posso pensar e imaginar, porque eu não tenho ideia como é que funciona isso. E eu acho que eu nem teria interesse em fazer isso, na verdade. Mas como vocês sabem, eu viajo muito aí, não só para a Europa, essa foi a última viagem que eu fiz, mas eu viajo muito para os Estados Unidos também e sempre levo o trabalho junto. Então, galera, sempre é possível você fazer isso. A questão é para você, né? Será que isso vale a pena para você? Porque assim,
Depois que eu voltei com uma série de conclusões, tá? Em relação a isso. A principal foi que talvez não valha a pena você fazer isso assim, porque existe uma. E, de novo, para mim, para o meu ponto de vista, existe um ponto muito importante que é a questão da rotina. Eu gosto de ter uma rotina muito bem estruturada, com academia, com horário de acordar, com pessoas que eu gosto à minha volta, meus cachorros. Então, assim, exceto se eu levasse sempre a minha família e tivesse internet sempre disponível num canto, talvez isso seria útil. Mas assim, ainda entra a parte do esporte, né? A parte que é importante para mim, que é a rotina de manter sempre fazendo uma atividade física, uma coisa diferente, não simplesmente conhecendo os lugares. Então, nesse ponto, eu acho que peca um pouco a questão de você estar sendo um nômade digital. Outro ponto importantíssimo, galera, que é basicamente um dia perdido, é quando você vai voar. Quando você vai voar de um lugar para o outro, ou quando você vai pegar um trem. Tudo bem que eu fazia calls no trem, calls às vezes dentro do avião com Wi-Fi, mas assim, a qualidade baixa muito, sabe? Você precisa ter um foco muito grande, você precisa desmontar o seu PC, montar ele lá, achar uma tomada, achar o Wi-Fi. Então, esses pontos, assim, eles pecam muito. Você perde um dia inteiro de trabalho quando você está transitando entre os lugares. E na minha experiência, isso não vale tanto a pena, tá? Porque, putz, normalmente o check-in das coisas são 2 a 3 horas da tarde, então você precisa meio que calcular o tempo de você chegar no lugar mais ou menos nessa hora, senão você fica com mala e os notebooks carregando e tal, ou você tem que achar um outro lugar para fazer essa call. Então isso peca muito, tá, galera? Na minha opinião. Agora, os lados bons, os lados positivos, né? Não vou falar só dos negativos, esses são os pontos que você precisa considerar antes de fazer aí realmente tentar ser um nômade digital, na verdade, né? Mas os pontos positivos são que você tem tempo para fazer o que você quer sem perder dinheiro. E isso eu acho que é importante. Você não necessariamente precisa tirar férias. Se você é um cara como eu, que gosta de ter um lado produtivo no dia, é muito importante você levar o trabalho junto, porque aí você sempre fica naquela manhã, tipo no caso, quando eu estava ali, né, viajando, acordava às 9, 10 horas da manhã, ficava das 9 até as 2:30 da tarde, só conhecendo os lugares. Você não precisa de mais tempo para isso. Às vezes tinha dias nas calls que eu me liberava antes, então eu podia aproveitar um pouquinho mais ali desse momento no lugar. Uma coisa que vale levar em consideração também, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar muito tempo em ponto turístico. Eu vou lá, eu vi o ponto turístico, dá 10 minutos e eu tô caindo fora, cara, porque eu não gosto de muita gente, então eu prefiro ficar mais na minha. Então eu gosto de ficar em casa, eu gosto de conhecer uns cafés ali e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu não tenho essa necessidade de ficar sempre conhecendo lugares diferentes, sabe? Eu gosto de curtir as outras vibes, as outras coisas do lugar sem ser os pontos turísticos. Como, por exemplo, tomar um simples café ali, num bar de esquina ali e ficar, tipo, pensando no lugar onde eu tô, isso pra mim é muito importante. Então, é esse o ponto que você também tem que levar em consideração. Se você quiser ficar, por exemplo, o dia inteiro curtindo o lugar, por exemplo, você vai numa praia, numa coisa assim, você quiser ficar o dia inteiro, talvez esse não seja o ideal. Talvez você precise de um período ali de férias um pouquinho maior que você possa curtir, né? Agora, galera, em relação aos gastos, né? Uma viagem dessa, que eu foi acho que 20 dias, alguma coisa assim, eu gastei aí com Airbnb, chip, é, chip Airbnb de internet, gastei comida, você gasta uma grana muito boa aí. Essa viagem aí que eu fiz, cara, de 20 dias, assim, ela foi muito sem medir muitos gastos, tá? Então eu gastei aí com toda essa viagem, em torno de 25 mil reais, mais ou menos, tá? 20 dias aí tendo Alemanha, contando passagem aérea, ida e volta, indo para a Alemanha, daí depois eu fui para a Suíça, daí depois eu fui para a Itália, aí depois eu fui para Portugal,
Isso tudo contando hotel e tudo mais, tá? E aí, então, galera, é isso que você vai gastar aí. Essas coisas que você tem que levar em consideração, que são as mais importantes se você realmente quer ser um nômade digital, tá? É possível sim, eu sempre falo que não, se você quiser, meu, não há assim desculpa que você tenha que vai dar certo. Vocês já sabem aí que eu fui também para Califórnia, que são os horários totalmente diferentes, né? Então são um horário ao contrário, a primeira call era às 5 da manhã, então tinha que fazer a call às 5 da manhã. Eu não via problema nisso, eu gostava de fazer as calls cedo, depois eu tinha um tempo para trabalhar, mas isso é um ponto muito importante, leve em consideração o lugar que você quer ir em relação ao horário, porque às vezes você consegue manejar isso e fazer os que você precisa muito cedo e tirar o dia inteiro após os seus compromissos, tá? Isso também é possível, depende para onde você quer ir. Eu vi muita gente, galera, dentro dos trens, assim, muita galera que era nômade. Dentro dos trens, assim, até conversei lá com dois caras que eles eram donos de um e-commerce. E eles me falaram que eles eles eram dois amigos e viviam viajando o mundo inteiro simplesmente por prazer. E que é isso, cara, tipo, ficavam no trem e tudo mais, porque eles estavam do meu lado, então deu a coincidência deles estar numa call ali e tal, e eu perguntei. E eles eram donos de um e-commerce, ou seja, e me falaram que estão há muito tempo viajando aí, né? Então, para vocês verem como é possível, só basta você realmente ter um interesse e saber se organizar. É sempre aquilo que eu falo, galera. Gestão de tempo vem em primeiro lugar. Cara, se você tiver gestão de tempo, você vai ter gestão de muita coisa, tá? Porque isso facilita muito tudo dentro do seu ambiente de trabalho, tá? Ainda mais agora com essas vagas todas de home office aí, eu fico muito feliz que hoje a gente pode trabalhar home office. Algum tempo atrás, galera, isso assim era tipo até tinha empresas tal, mas era impensável o nível que tem hoje. Ele é muito mais alto, tá? Muito mais receptivo assim ao trabalho home office, principalmente para a gringa, que é para onde eu trabalho. E eu acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, por favor, comentem aqui. Espero que clarificou alguma dúvida que você tinha na cabeça, se você caiu nesse vídeo. E é isso, me siga lá no Instagram e se inscreva no YouTube também, se puder. Fiquem bem, até a próxima e tchau!